Ela era jovem, linda e uma cantora de sucesso nos anos 70, mas seu esposo, extremamente ciumento, agressivo e controlador, acabou com sua vida. Ela abandonou toda a sua carreira por amor e se dedicou à família, sofrendo com o alcoolismo e as agressões do marido. Hoje, você verá toda a verdade por trás desse cantor famoso que matou brutalmente sua esposa e também mãe de sua única filha enquanto ela cantava. E após seu julgamento, passou apenas 2 anos preso em regime fechado. Ele se arrependeu do que fez? Por onde anda a filha desse famoso casal de cantores? Nascido em 21 de janeiro de 1940, em um distrito do município de Rio Verde, em Goiás, Lindomar Cabral se tornaria conhecido nacionalmente sob o pseudônimo artístico de Lindomar Castilho. Criado em um ambiente modesto, se mudou para Goiânia ainda na juventude para cursar Direito. No entanto, não concluiu o curso, pois logo em 1960 foi aprovado em um concurso público. Assim, ele começou a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. A virada em sua vida e carreira aconteceu durante uma reunião na casa do escritor e compositor Bariane Hortêncio, seu amigo. Ao cantar, a voz de Lindomar chamou a atenção Diogo Mulero, que era o diretor musical da gravadora Copacabana. Impressionado com o talento do rapaz, ele o convidou para gravar um disco. Também foi Mulero quem sugeriu que ele adotasse o nome artístico de Lindomar Castilho. Então, no fim de 1962, Lindomar lançou seu primeiro álbum, Canções que Não Se Esquecem. Sua voz inconfundível e seu estilo romântico fizeram com que ele construísse uma sólida carreira cantando boleros e sambas canções. Alguns dos seus maiores sucessos são Tudo Tem a Ver. Não terei mais conforto. Eu Amo a Sua Mãe. Eu amo a sua mãe. E o brega Você é Doida Demais, que se tornaria conhecido depois por ser a música tema da série de comédia da TV Globo, Os Normais. Você é doida demais, doida. As músicas de Lindomar Castilho atravessaram fronteiras, com lançamentos simultâneos no Brasil e nos Estados Unidos. Sua popularidade no cenário musical era gigantesca, o que o tornou um dos maiores vendedores de discos da década de 70. Mas enquanto Lindomar Castilho não iniciava sua carreira artística, nascia em São Paulo Eliane Aparecida de Gramont, no dia de 10 de agosto de 1955. Filha da compositora Helena de Gramont, Eliane cresceu em um ambiente cercado por música e arte, o que moldou sua trajetória. Contudo, sua infância foi marcada por perdas dolorosas. Seu pai faleceu precocemente devido a uma miocardiopatia, mesma doença que vitimou 2 de seus irmãos já na vida adulta. A influência artística materna foi fundamental para que Eliane seguisse seus sonhos musicais. Desde jovem, ela demonstrava talento e foi incentivada a aprimorar suas habilidades vocais, enquanto a maioria dos seus irmãos optou por carreiras no rádio e no jornalismo. Seu trabalho começou a ganhar reconhecimento nacional na década de 70, especialmente após a gravação da canção Coisas Bobas, que foi trilha sonora do casal Tony e Mariucha, na novela O Profeta, exibida em 77 pela Rede Tupi. Curiosamente, foi nesse mesmo ano em que ela conheceu Lindomar Castilho, na época, um dos grandes nomes da música romântica, nos corredores da gravadora RCA. A conexão entre eles aconteceu rapidamente, que se apaixonaram, marcando assim o início de uma história que parecia promissora, mas que traria desdobramentos trágicos. Apesar da oposição da família ao relacionamento, Eliane acreditava ter encontrado o amor. Lindomar era 15 anos mais velho que a jovem, mas eles decidiram se casar quando ela já estava grávida de 6 meses da única filha do casal, Liliane. Para provar que sua decisão não tinha relação com o dinheiro ou com a fama de Lindomar, Eliane insistiu para que o casamento, ocorrido em 1979, fosse com separação de bens. Mas o conto de fadas durou pouco tempo e começou a ruir logo após o casamento. Lindomar, descrito como um homem ciumento e controlador, exigiu que Eliane abandonasse sua carreira para se dedicar à família e ao lar. Apesar de ficar triste porque a música era sua grande paixão, em um primeiro momento, Eliane acatou a decisão do marido em nome do amor. No entanto, os problemas foram além das imposições. Lindomar frequentemente abusava do álcool. Assim,
Logo, as crises de ciúme se transformaram em agressões físicas e emocionais. Não suportando a violência e o alcoolismo do marido, após algumas separações e reconciliações, Eliane pediu o divórcio com 1 ano de união. 6 meses após o término, Eliane tentou dar uma nova chance a Lindomar. Contudo, o ex-marido impôs condições humilhantes para eles reatarem, incluindo a assinatura de um contrato com 10 cláusulas. Entre elas, um pedido de perdão a uma empregada da casa, que era motivo constante de brigas do casal. Eliane recusou de forma categórica a imposição dos compromissos, e essa recusa selou a separação definitiva do casal, o que acendeu uma enorme fúria em Lindomar. Com o divórcio formalizado em junho de 1980 e a guarda de Liliane compartilhada, Eliane descobriu que também era portadora de miocardiopatia, a doença cardíaca que vitimou seus familiares. Ainda assim, ela buscou retomar sua carreira de cantora e reconstruir sua vida. Foi quando recebeu o convite do também cantor Carlos Randall, que não por acaso era primo de Lindomar, para se apresentar com ele em shows no Café Belle Époque. O meu motivo de ter aceitado o convite de vocês é um só. É para dizer o quanto eu me sinto entristecido, aborrecido, constrangido por fazer parte de uma coisa assim, de uma violência tão grande. O que nenhum dos dois poderia imaginar é que essa decisão culminaria em uma tragédia que chocou o Brasil. Na noite de 30 de março de 1981, Eliane de Gramont estava separada há cerca de 1 ano de Lindomar e estava retornando aos palcos. Ela se apresentava no bar Belle Époque, um espaço acolhedor na capital paulistana, conhecido por receber artistas e um público apaixonado por música, acompanhada de Carlos Randall como violonista. Curiosamente, Randall era primo de Lindomar e se mudou para São Paulo levado por ele em 1974. Na ocasião, Lindomar desconfiava de que seu primo estivesse tendo um caso com Eliane, e a separação de Randall fez com que essas suspeitas aumentassem. Naquela madrugada de segunda-feira, a apresentação de Eliane e Randall seguia tranquila. Eliane encantava a plateia com uma seleção de MPB e cantava os versos de João e Maria, de Chico Buarque, que falavam: agora era fatal que o Faz de Conta terminasse assim, quando Lindomar entrou no recinto e, a poucos metros de distância do palco, sacou um revólver e apontou para sua ex-mulher. O som do ambiente foi cortado pelo som de 5 disparos consecutivos. Um deles atingiu o peito de Eliane, que não teve tempo de reagir nem se proteger. Randall também foi ferido no abdômen, mas conseguiu reagir. Em um ato instintivo, ele atirou o violão no rosto de Lindomar e se lançou sobre ele. Com a ajuda do proprietário do Belle Époque, eles desarmaram Lindomar, que tentou fugir da casa de shows. Segundo o próprio Randall, foi apenas quando correu pela rua em busca de socorro para Eliane que ele percebeu que também tinha sido alvejado. Enquanto isso, Lindomar foi contido pelas pessoas que estavam no recinto e populares na rua, chegando a quase ser linchado. Ele acabou imobilizado até a chegada da polícia, quando foi preso em flagrante. Eliane chegou a ser levada para o pronto-socorro brigadeiro, acompanhada de Randall, mas infelizmente já chegou sem vida. A pequena Liliane, filha de Lindomar e de Eliane, dormia na casa do pai no dia da tragédia e, após o episódio, foi morar com a avó materna. No dia 24 de abril de 1981, Lindomar recebeu a liberdade provisória por ser réu primário. Em maio, ele foi interrogado. Enquanto manifestações feministas ocorriam do lado de fora do fórum, Lindomar afirmava que tinha certeza que Randall e Eliane tinham um caso. Pouco mais de 3 anos depois do trágico assassinato de Eliane de Gramont, começou o julgamento de Lindomar Castilho, que até então respondia em liberdade. Desde o início, o caso dividiu opiniões e inflamou debates na sociedade, especialmente sobre a chamada defesa da honra, na época, uma justificativa usada em crimes passionais. Do lado de fora, inúmeras manifestantes e organizações feministas entoavam cânticos de protesto contra Lindomar, exigindo sua condenação. Havia também um grupo autodenominado os machistas, que ofendiam e jogavam ovos nas mulheres que protestavam. Foi necessário que a polícia intervisse para evitar confrontos físicos entre os grupos de manifestantes. Isso só mostra o quanto o julgamento atraiu a atenção do grande público e da mídia. A acusação inicial contra Lindomar foi de homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima, além da tentativa de homicídio contra Randall
seu primo. No entanto, sua defesa conseguiu retirar o motivo fútil da acusação, argumentando que o ciúme, mesmo irracional, não poderia ser classificado dessa forma. O advogado de Lindomar, Valdir Trancoso, baseou a estratégia de defesa do seu cliente em alegações de que ele estava sob violenta emoção. Enquanto isso, a acusação, liderada pelo promotor Antônio Visconti e pelo assistente de acusação Márcio Tomás Bastos, contratado pela família Gramont, sustentava que o crime fora premeditado, com o objetivo de eliminar Eliane. A violenta emoção ou do relevante valor moral. Eu acho que a lição do júri foi essa. Quem mata, como o Lindomar matou, deve ter a pena que o Lindomar teve. Bastos classificou o caso como falso crime passional, já que o ex-casal estava separado há mais de um ano. A família de Eliane apresentou provas contundentes contra Lindomar. O depoimento de sua irmã, Helena de Gramont, foi um dos momentos mais impactantes, relevando agressões anteriores de Lindomar contra a vítima. Juarez Soares, então marido de Helena, corroborou essas acusações. Já a defesa de Lindomar buscou desqualificar a vítima, alegando que Eliane era infiel e negligente como mãe, em uma clara tentativa de justificar o assassinato sob a defesa da honra. No tribunal, o público aplaudiu de pé os discursos da acusação, que sustentaram com veemência a premeditação do crime e a impossibilidade de defesa de Eliane. Do outro lado, a defesa de Lindomar argumentou que o cliente fora dominado por forte emoção, mas essa tese não foi aceita. Contudo, o advogado também usou o argumento de que o disparo contra Randall foi acidental, e essa visão foi acatada pelo juiz, que reduziu essa acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa leve. No fim, por uma votação apertada de 4-3, o júri decidiu pela condenação de Lindomar por homicídio qualificado, sentenciando-o a 12 anos e 2 meses de prisão. A comoção social foi intensa, sendo comparada a outros casos amplamente repercutidos, como o da socialite Ângela Diniz. Em 25 de agosto de 1984, Lindomar Castilho foi condenado. O cantor se apresentou para a prisão e ficou um tempo detido em São Paulo, até ser transferido para um presídio em Goiânia. Em 1986, ele conseguiu o direito de cumprir a pena em regime semiaberto e, no fim da década de 80, saiu da prisão em liberdade condicional. Durante sua estadia na prisão em Goiás, ele gravou um disco chamado Muralhas da Solidão e também deu aulas de música e violão diariamente para outros detentos. Após sua saída da prisão, Lindomar Castilho seguiu vivendo em Goiás, mas se tornou um recluso, deixando de cantar e tendo a Bíblia e o silêncio como seus maiores companheiros. Em uma rara entrevista ao portal G1, em 2012, ele disse que perdeu o interesse em ouvir música e que também se aposentou dos palcos. No entanto, reconheceu ganhar algum dinheiro com direitos autorais e vendas de discos. Apesar de ser avesso às entrevistas, Lindomar sempre demonstrou mais disposição para falar dos seus feitos musicais do que da tragédia que assolou sua vida e a da mãe de sua filha para sempre. Nesta ocasião, ele disse que se arrependia todos os dias e que as pessoas cometem coisas em momentos que estão fora de si. Ela não quer perder aquela outra pessoa. Ela quer conservar aquela outra pessoa junto a si. Em outra entrevista, para um programa de TV na Band, Lindomar disse que não tinha memória do episódio, que era como se sua mente tivesse apagado tudo e que alguns anos depois de sua saída da prisão, quase tentou tirar a própria vida. O que o teria salvado foi a leitura de capítulos do livro de Paulo na Bíblia, por isso se tornou tão apegado às leituras. Paulo, a sociedade brasileira, em especial a sociedade paulistana, foram feridas com o que ocorreu, com ou sem consentimento, com ou sem juízo perfeito. De qualquer sorte, ela foi ferida. Através da sua justiça, eu fui condenado como manda a lei nossa. Enquanto isso, sua filha, Liliane de Gramont, buscou seguir a vida convivendo com a dor da morte da mãe e a decepção pelo comportamento do pai. No início de sua vida adulta, ela retomou o contato com Lindomar Castilho e, aos poucos, eles foram criando uma relação. Seu pai financiou seus estudos em dança, como uma maneira de recompensá-la. Liliane se tornou bailarina, coreógrafa, psicanalista e está pós-graduada em Direitos Humanos. Em uma emotiva entrevista à revista Marie
Claire, em 2020, ela conta que perdoou seu pai em partes, porque via nele um arrependimento profundo, mas que nunca minimizou o episódio ou passou pano para ele, vendo nele um homem tipicamente machista. Então eu começo contando, eu sou filha dos cantores Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. Para quem não se lembra, é o cantor do Você é Doida Demais, que fez muito sucesso nos anos 70. Então, eu começo já com uma história de luto. Na verdade, não foi só a minha mãe. Eu sempre falo que, para os órfãos do feminicídio, esse é só o início. Atualmente, Lindomar Castilho tem 84 anos e segue vivendo de forma pacata no interior de Goiás. Já conhecia a história desse casal de cantores? Me conte nos comentários. Se inscreva e não esqueça de deixar o seu gostei. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.